Boa noite a todos. Estamos na festa de Sukkot. Então eu queria hoje ver com vocês um pouco a psicologia da festa de Sukkot. O que a gente pode aprender para a nossa vida de sentar na cabana uma semana, que é a festa de Sukkot. Então, em primeiro lugar, eu queria fazer 4 perguntas que aparentemente não tem a ver uma com a outra, mas que depois a gente vai ver que com isso a gente vai entender a essência e a cabala da festa de Sukkot. Então, pergunta número 1. O que a gente está comemorando em Sukkot? Se você pegar literalmente na Torá, a gente está comemorando que 40 anos o povo judeu perambulou pelo deserto sem a mínima chance de sobreviver. Você consegue imaginar aqui que é 3 milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças, andando por um deserto, só o sol na cabeça já não seria possível você viver por alguns dias. Então, quando a gente fala que a comemoração de Sukkot é pelas nuvens da glória de Deus que ficavam, não é só um detalhe, Deus foi legal e mandou umas nuvens em volta da gente. A gente precisa entender que isso foi a sobrevivência do povo por 40 anos no deserto. Então, quando que deveria ter sido marcado no calendário judaico a festa de Sukkot? Muitos comentaristas fazem essa pergunta. Sukkot deveria ser logo depois de Pesach. Porque o que nós comemoramos em Pesach? Saída do Egito. Logo depois da saída do Egito, você deveria comemorar que Deus manteve a gente vivo durante os 40 anos que a gente estava no deserto, correto? Tem alguns comentaristas que até falam que poderia juntar as duas festas, certo? Para que tem? Podia economizar um dinheiro, certo? Você come matzá na açúcar. Então você já comemora a saída do Egito junto com os 40 anos do deserto. Mas por que 6 meses de interrupção? Por que a festa de Sukkot foi marcada para 6 meses depois de Pesach? Aparentemente isso não tem nenhuma lógica. Pergunta número 2. Nós sabemos que Sukkot vem logo depois de Yom Kippur. Então com certeza Sukkot deve estar ligado com Yom Kippur. É uma consequência. Qual é a comemoração de Yom Kippur? Alguém sabe? Se você pegar historicamente na Torá, o que aconteceu em Yom Kippur? Porque muitas vezes a gente sabe as explicações bonitas, mas você não sabe historicamente o que aconteceu. Yom Kippur foi o dia que Deus perdoou o bezerro de ouro. Esse é o marco do Yom Kippur. Como foi a história? Só para lembrar vocês. Moshe Rabbeinu, Moisés, ele sobe na montanha na festa de Shavuot para receber os 10 mandamentos. Nós ouvimos de Deus os 10 mandamentos. 40 dias depois, Moisés desce da montanha e ele pega o povo cometendo o maior pecado de todos. Qual é? Idolatria. Eles ouviram da boca de Deus, não faça idolatria, eles vão lá e fazem um bezerro de ouro. Deus fala para Moisés, Moshe Rabbeinu, eu quero destruir esse povo. Vou matar o povo judeu inteiro e só vou deixar vivo você. Vamos fazer um novo povo a partir de Moshe. Moisés não aceita. Ele sobe mais 40 dias e 40 noites na montanha, sem comer e sem beber, para pedir para Deus não matar o povo judeu. Ele consegue. Vayomer Hashem, salachti kidvarecha. Deus disse, eu perdoo conforme a tua palavra. Aí Moshe volta e fala, pô, vocês não vão morrer. Aí ele sobe mais 40 dias e 40 noites. Tem muita gente que não sabe disso. Ele foi 3 vezes 40 dias e 40 noites. Para quê? Para pedir as segundas tábuas da lei. Porque enquanto Deus não mandou de novo os 10 mandamentos, quer dizer que a gente não estava totalmente perdoado. Então ele fica mais 40 dias e 40 noites sem comer e beber, e finalmente ele volta com as segundas tábuas da lei. Que dia é esse? Yom Kippur. Yom Kippur é o dia que Moshe ele volta com as segundas tábuas da lei. Então a gente sabe que é o dia do perdão, que Hashem realmente nos aceitou novamente. Então sobre isso eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é a lógica do bezerro de ouro? Vocês já pararam para pensar nisso? Não faz nenhum sentido lógico, pegando literalmente na Torá, você dizer que depois que o povo viu o mar se abrir, depois que o povo viu e ouviu os 10 mandamentos da boca de Deus, depois das 10 pragas do Egito, tinha alguma sombra de dúvida sobre a existência de Deus? Não tinha. Então qual é o sentido de construir um bezerro todo de ouro e falar, como está literal na Torá, Ele Elokecha Israel, esse é teu Deus, povo de Israel? Não me traz outras interpretações, pega literalmente o que está na Torá. Literalmente o povo que estava lá falou, Deus é o bezerro de ouro. E é muito fácil às vezes a gente falar, eles eram burros, eles eram bobos. Não é assim que você tem que estudar a Torá. Quando você estuda a Torá de verdade, você tem que pensar assim, se eu tivesse lá, eu também teria feito o bezerro de ouro. Por que você faria um bezerro de ouro depois de todos os milagres e maravilhas que Hashem nos mostrou na saída do Egito? Pergunta número 3.
aconteceu um outro pecado um pouco depois, que é o famoso pecado dos espiões. Vocês já ouviram falar? O povo pediu para mandar espiões para ver essa tal de terra de Israel que Hashem nos prometeu. Eles voltam, 10 dos 12 espiões falaram mal da terra de Israel, falaram a gente não vai conseguir conquistá-la. O povo inteiro começa a chorar e Deus fica chateado e fala, vocês não acreditam que eu tenho o poder de botar vocês na terra de Israel? Castigo. Qual que é o castigo? Vocês vão ficar 40 anos no deserto. Os 40 anos do deserto, eles são uma consequência do fato que o povo não acreditou na entrada da terra de Israel. Mas isso significa, em outras palavras, que se não acontecesse esse episódio, nós não ficaríamos 40 anos no deserto. Isso é muito estranho. Por quê? A grande maioria da narrativa da Torá, principalmente após a saída do Egito, é sobre as histórias que aconteceram no deserto. Quer dizer, de alguma forma, todas essas histórias que aconteceram no deserto, que o povo reclamava de água, tiveram muitos episódios. Eles devem ser importantes no judaísmo, certo? Porque senão eles não seriam trazidos na Torá. Então, é muito difícil a gente dizer que os 40 anos do deserto, eles só aconteceram por causa do choro do povo na história dos espiões. Quer dizer, deve ter algo mais nessa passagem do povo 40 anos no deserto. E a minha última pergunta é, por que o povo chorou? Está escrito na Torá que eles falaram, não acreditamos que a gente vai entrar em Israel, Deus nos tirou do Egito para a gente morrer aqui no deserto. Aí de repente Moisés, em nome de Deus, fala para o povo, Deus está muito bravo com vocês e ele prometeu que vocês não vão mais entrar em Israel, vocês vão ficar 40 anos perambulando no deserto. E de repente eles começam a chorar e pedir desculpa. Por que eles pediram desculpa? Se eles não acreditavam em Deus, por que quando eles receberam a bronca de Moshe, de repente eles se arrependeram e falaram desculpa? Deus não mostrou nenhum milagre naquela hora que provava que eles sim tinham o poder de levá-los para a terra de Israel. Por que é uma pergunta do Tânia essa? O Tânia faz essa pergunta. O que mudou de repente? Vocês estavam todos rebeldes, aí Moshe dá uma bronca, de repente todo mundo começa a chorar? O castigo, eles viram o castigo. Mas eles não acreditavam em Deus de qualquer forma. O que mudava? Acreditava ou não acreditava? Entendeu? Ou acreditava ou não? O que mudou aqui? Daqui eu queria trazer uma visão psicológica de todo esse episódio e a gente vai entender a festa de Sukkot. Eu vou trazer em poucas palavras, Shiur Express. O bezerro de ouro não aconteceu só naquela época. Nós temos os nossos bezerros de ouro. Na verdade, o povo não parou de acreditar em Deus. Óbvio que não. Eles viram todos os milagres e maravilhas, eles tinham certeza que Deus existia. Vamos pegar um exemplo. Às vezes tem um filho muito mimado. Ele recebeu tudo de bom dos pais, tudo de bom e do melhor. O que a psicologia hoje em dia vê e fala e ensina? Um filho que recebeu tudo de bom e do melhor, ele vai ser um filho necessariamente bom? Um filho que os pais tudo falava assim, filho, não importa, você tirou 0 na prova, não faz mal, a gente vai te dar a bicicleta, certo? Esse filho, o que vai acontecer com esse filho quando ele crescer? Ele vai ser agradecido para os pais? Ele vai retribuir para os pais tudo que os pais deram para ele? Normalmente é o contrário. Por algum motivo, deveria ser assim, se ele recebeu tudo de bom, ele deveria dar tudo de bom. Não é isso que acontece. Ele fica rebelde, ele fica mimado no sentido que ele quer mais e mais e mais e mais e mais. O que aconteceu com o povo judeu? A gente recebeu uma bondade fora do normal. A gente que o povo judeu não merecia toda aquela bondade. Eles também faziam idolatria no Egito. De repente Deus fala, vou salvar vocês, 10 pragas no Egito, abriu o mar, 10 mandamentos. Era tanto amor, tanta luz, que o povo judeu ficou mimado. O que faz um filho mimado? Moshe Rabbeinu atrasou algumas horas para descer da montanha. Na verdade, nem atrasou. O povo errou a conta. Não queremos mais você. O que faz um filho mimado? De birra, você faz aquilo que teus pais não querem. O que o povo judeu fez? A coisa mais proibida da Torá. Pensa bem, podia comer um cheeseburger, podia fazer uma coisa. Eles vão lá e fazem um outro Deus. É traição. Olhando isso um pouco mais profundo, às vezes não é só porque o pai errou. Com certeza Hashem não errou. Mas às vezes tem pessoas que não sabem receber um amor verdadeiro. Eles se sentem sufocados de amor. O amor, ele pode sufocar. Por que o amor às vezes sufoca? Porque ele tira a independência da outra pessoa. A coisa que menos você quer perder é a tua independência. Por que tem pessoas que às vezes estão num relacionamento e falam, não aguento mais, estou sufocado. Mas o outro quer o teu bem, não é que ele não quer o teu bem.
Porque às vezes a pessoa, ela não se sente merecedora de tanto amor e ela tem que achar uma válvula de escape. É como se ela estivesse falando inconscientemente: não é possível que eu estou recebendo tanto amor. Agora, olhando mais profundo, o povo judeu, ele ainda era escravo do Egito interior. Eles achavam, não é possível que depois de 210 anos tem um Deus que ama tanto a gente, tirou a gente do Egito, tem alguma coisa errada aqui. E a pessoa, ela se vicia em alguma coisa. O que é idolatria? Idolatria é um vício. Todos nós temos idolatrias. Idolatria não é só fazer um bezerro de ouro e começar a servir ele. Qualquer válvula de escape que a pessoa encontra para fugir de um amor verdadeiro, que tipo de amor verdadeiro? Pode ser de outra pessoa e pode ser o teu próprio amor. Sabe qual é o maior amor que você tem na vida? Amor próprio. Amor próprio é o amor mais importante que você tem. O único que te ama de verdade, ou deveria te amar de verdade, é você mesmo. Qual é a prova que eu tenho isso da Torá? Você poderia falar que eu estou inventando isso da psicologia? Não, tem uma prova da Torá. Uma frase mais famosa da Torá: Ve'ahavta lereacha kamocha. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. O que a Torá está falando? Para você amar o próximo, você tem que se amar primeiro, como a ti mesmo. Se você não se ama, não dá para amar o outro. Hoje a psicologia fala a mesma coisa. É impossível ter amor ao próximo se você não se ama. Por que é tão difícil uma pessoa se amar de verdade? Porque para se amar tem que se aceitar do jeito que você é. Amar não é se amar o jeito que você gostaria de ser. Você cria um personagem na tua cabeça, você começa a achar que você virou um super-homem, ou o rei do videogame, ou o rei do camarote, não sei, cada um acha o que ele é. Você cria às vezes uma ilusão na sua cabeça para se amar. Isso não é se amar de verdade. Se amar de verdade se ama do jeito que você é, com tuas qualidades, defeitos. Se aceita. É muito difícil a pessoa, porque é um amor tão intenso e tão forte que às vezes a pessoa não acredita que ela é merecedora de tanto amor, e por isso nós temos vícios, obsessões, tentações, fugas da realidade. Tem gente que tem isso de uma forma mais intensa, mas tem pessoas que têm isso de uma forma mais leve. Mas hoje a gente vê no mundo, pelo menos é a minha percepção, que cada vez menos as pessoas conseguem se aguentar. Não sei se vocês percebem isso. Por exemplo, o cara está deitado à noite na cama, Facebook, não sei o que lá, quer dizer, você tem que estar fazendo. Fica 5 minutos só se aguentando. Be yourself, seja você mesmo. Não, um entra em Spilkes, certo? O outro fica ansioso, o outro fica em depressão. É muito difícil no mundo de hoje a pessoa simplesmente aceita quem você é, do jeito que você é. E isso é tão importante porque esse é o maior passo para você abandonar as nossas idolatrias. Agora a gente entende o que o povo judeu fez. Eles receberam um amor tão forte, mas tão forte, mas tão forte, sufocou eles. Eles não estavam aguentando tanto amor. Por isso eles fizeram um bezerro de ouro. Era uma forma de escapar. Por que uma pessoa atrai num relacionamento? Então muita gente fala, porque o relacionamento não estava bom. Não necessariamente. Pode ser que o outro, pelo menos na minha opinião, amava esse de verdade. Mas ele não estava aguentando, por algum motivo dele, um amor verdadeiro. E ele quis fugir disso. Ele quis fugir. É errado falar, se traiu quer dizer que não estava dando certo. Não, depende do que quer dizer dar certo. Quer dizer, a pessoa ela precisa saber que às vezes o motivo que ela está traindo a si mesma. Ela não está se achando merecedora de alguém que está amando ele de verdade. E ele vai lá e procura um amor falso. Porque ele não acredita que ele pode ser amor verdadeiro. O que fala a Torá? Yom Kippur. Isso é Yom Kippur. Lembra que a gente explicou que Rosh Hashanah é a introspecção, a pessoa entra no lado inconsciente, obscuro dele mesmo, ele se descobre. Aí quando chega no Aseret Yemei Teshuvah, nos 10 dias de Teshuvah, tem que chorar. O Arizal, que era o maior cabalista que já existiu, ele falava, tem que chorar no Aseret Yemei Teshuvah. O que quer dizer tem que chorar? Um choro fingido? Não. Quer dizer o seguinte, que uma pessoa que ela quer, de uma forma, se libertar, ele precisa saber chorar. Chorar pode ser não necessariamente de tristeza, mas o choro, ele mostra que a pessoa chegou no inconsciente e ele vai chorar. E aí ele consegue começar a se libertar desses vícios que a gente tem. Olha o que o povo fez no deserto. A mesma coisa. Yom Kippur, Hashem falou, eu estou começando a acreditar que vocês podem se libertar da idolatria. Mas não era um perdão total. Tanto é que os comentaristas falam que o pecado do bezerro de ouro, continuamos sofrendo as consequências dele até hoje, até a vinda de Mashiach. O Yom Kippur não é o final do perdão, é o começo do perdão.
E é o dia que cada um vai para a sinagoga e começa a se perdoar. É o dia que você tem que largar todos os teus vícios. Agora vamos entender a festa de Sukkot. O que é Sukkot? Sukkot é o período que vem depois que alguém abandonou as suas idolatrias modernas. Sabe o que acontece quando alguém abandona os vícios? Ele entra na fase mais difícil da vida dele, a fase de abstinência. Uma pessoa que ela acabou de largar algo que ele gostava muito, algo que ele achava, sem isso eu vou morrer. Relaxa, você não vai morrer. E você larga, a vida dele começa a ficar monótona, começa a ficar sem graça. E muitas vezes a pessoa volta no vício. Porque ele fala, não tem graça a vida sem aquilo. Pega cigarro, por exemplo. Todo mundo sabe que cigarro faz mal para a saúde. Por que o cara não consegue, às vezes, abandonar? Porque, eu não sei, eu não conheço esse vício, mas as pessoas que têm falam que a nicotina, ele sente de tal maneira que sem aquilo a vida não tem graça. Ele sabe que ele vai morrer antes, não faz mal. Que sentimento leva a essa pessoa? Uma monotonia, um vazio. Tem que saber aguentar esse vazio para conseguir sobreviver. Olha como é interessante que a Torá colocou a festa de Sukkot depois de Yom Kippur. O que é Sukkot? Os 40 anos do deserto. O povo precisou passar 40 anos de vazio. 40 anos de abstinência, 40 anos de deserto para poder entrar na terra de Israel. O que é a terra de Israel? Cabalisticamente, era a terra dos 7 povos, simbolizam as 7 emoções humanas. Era a pessoa saber conquistar o seu próprio coração, a felicidade que vem de dentro. Quando o povo chorou no deserto, pela Kabbalah, o que significa chorou no deserto? Que eles falaram, a gente não vai conseguir entrar em Israel. Não é que eles não acreditavam que fisicamente dava para entrar em Israel. Eles falaram, é impossível a gente se libertar dos vícios e conquistar o coração humano. O que eles fizeram? Levaram uma bronca. Moshe Rabbeinu falou, vocês acham que vocês não conseguem? Quando às vezes a pessoa leva uma bronca de alguém querido, ele chora. Às vezes precisa levar uma bronca. E aí eles choraram, e aí eles começaram a ver que tinha futuro, mas precisou ficar 40 anos no deserto. Não foi um castigo de Deus 40 anos no deserto. Era um processo necessário para a gente tirar a nossa mentalidade de escravidão para a mentalidade de liberdade. Então, qual é a festa de Sukkot? A festa de Sukkot é logo depois de Yom Kippur, que cada um de nós abandonou o bezerro de ouro particular seu. E aí você entra numa fase que você começa a pensar, e agora? O que me sobrou? Eu deixei meus vícios, o que me sobrou? E aí vem Sukkot e te dá 3 dicas práticas, e com isso eu quero terminar. O que é a festa de Sukkot? 3 ingredientes. Zman Simchateinu, muita alegria. É a festa da humildade, todo mundo vai numa cabana, simples, todo mundo igual, senta lá. E a festa da união. Tanto as 4 espécies como a açúcar simbolizam união. Esses são os 3 ingredientes que a Torá fala. Com isso você passa a fase de abstinência, qualquer abstinência que for na vida. Primeiro lugar, muita alegria. Você começa a ficar deprê, você fala, não, tem que ficar alegre. A alegria que vem de dentro, não é a alegria causada por alguma coisa. Você não tem aquilo que você gostava. Então fica alegre, fica um bobo alegre, certo? Que seja uma alegria pura. Como na festa de Sukkot, que era uma alegria que vinha da água e não do vinho. Era uma alegria simples. Segundo lugar, muita humildade. A pessoa ela precisa jogar a arrogância dele embora para falar... Você não é mais o bambambam, sério, você não é aquele super-homem que você achou que você era da idolatria. E essa humildade ela é necessária para passar por essa fase. Mas o principal, muita união. Só amigos verdadeiros conseguem dar força para alguém que está passando por uma luta interior. Porque essa luta interior ela é tão dura que às vezes a pessoa ela sozinha não consegue travar essa luta. E ela precisa de amigos. E por isso a festa de Sukkot, através da união, todo mundo junto, a gente consegue passar pelo deserto e... A resposta vem do próprio deserto. E essa é a beleza da Torá. Da onde vai vir a resposta nova? Da onde vai vir a nova luz? A Hassidut explica, entre uma existência e outra existência, tem que passar por um zero no meio. Você tem que passar por um nada. Esse é o deserto. A resposta vem de dentro de cada um. A resposta não vai ser mais uma idolatria, uma coisa que vem de fora. Ela precisa vir de dentro da própria pessoa. Justamente pelo poder de passar, que a pessoa fala, tá chato, tá ruim, relaxa, fica mais um dia assim. Amanhã vai vir uma luz. Não veio amanhã? Vai vir depois de amanhã. Mas chega uma hora que a luz ela vem do lugar verdadeiro, que é pelo próprio fato de ter largado as idolatrias, e a luz ela vem da nossa alma. Então, Hag Sameach para todo mundo. Shkoyach a todos. Obrigado.